O toque de Deus na vida de Adriana. Adriana tinha apenas 23 anos quando as manchas rosadas começaram a aparecer em seu corpo. Primeiro, uma pequena placa no braço, que ela achou ser apenas uma alergia. Mas em poucos dias, outras surgiram nas costas, no pescoço e nas pernas, acompanhadas de uma coceira insuportável. O médico, após examinar, deu o diagnóstico: pitiríase rósea, uma doença de pele inflamatória que não tinha cura definida, apenas tratamentos para aliviar os sintomas. Pode durar semanas ou até meses, disse ele, enquanto Adriana sentia o coração apertar. Não era apenas a coceira ou as manchas que a incomodavam, mas o constrangimento. Como jovem solteira, trabalhando como recepcionista em uma clínica, ela se sentia observada, julgada. As pessoas cochichavam, algumas até evitavam encostar nela. Será que é contagioso? Perguntavam com os olhos. As noites eram as piores. Adriana chorava no quarto, esfregando cremes que não faziam efeito, enquanto orava em silêncio, como sua avó lhe ensinou quando era criança. Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Mas a fé que um dia fora forte agora parecia frágil, como as pétalas secas de uma flor. Até que um dia sua colega de trabalho, a irmã Marta, uma mulher serena que sempre usava saias longas e blusas discretas, percebeu seu desespero. Adriana, você já tentou levar isso na oração? Na minha igreja, Deus tem curado muitas pessoas, disse Marta, enquanto organizava os prontuários. Sua igreja? Adriana perguntou, enxugando uma lágrima rápida. A Congregação Cristã no Brasil. Lá não tem show, não tem instrumento, não tem nada que chame atenção para o homem. Só a palavra de Deus e a oração. E Deus ouve minha irmã. Adriana hesitou. Ela havia ido a igrejas antes, mas sempre se sentirá perdida em meio a tanto barulho e emoções forçadas. Mas algo no jeito calmo de Marta a fez considerar. Se você quiser, domingo eu te levo, ofereceu Marta com um sorriso que parecia vir de um lugar profundo de paz. No domingo seguinte, Adriana entrou pela primeira vez em um salão da Congregação Cristã no Brasil. O que mais a surpreendeu foi a simplicidade. Nenhum altar chamativo, nenhuma banda, nenhum telão. Apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de camisa social e mulheres de saias ou vestidos compridos, todos sentados em silence, aguardando o início. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, mas gentis, abriu a reunião com uma oração que parecia sair do coração. Senhor, nós te pedimos que estejas no meio de nós, como prometeste. Abra os nossos corações para a tua palavra, disse ele, e Adriana sentiu algo diferente. Não era emoção passageira, mas uma quietude que a envolveu. Depois começaram a cantar. Sem instrumentos, apenas vozes unidas em hinos que falavam de fé, de confiança, de milagres. Adriana não conhecia as letras, mas as palavras penetravam nela. Confia, meu irmão, no Senhor Jesus. Ela olhou ao redor e viu rostos sérios, mas cheios de uma paz que ela não entendia. Alguns fechavam os olhos, outros seguiam a letra em pequenos inários desgastados pelo tempo. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram. Um homem contou como Deus o livrou de um acidente de carro. Uma senhora idosa agradeceu pela cura de uma dor nas costas que a atormentava há anos. Adriana sentia o coração bater mais forte. Será que Deus pode me curar também? Na hora da oração, o ancião pediu que quem tivesse algum pedido se ajoelhasse. Adriana hesitou, mas Marta segurou sua mão e sussurrou: Vem, irmã, Deus está aqui. Ela ajoelhou-se no chão de cerâmica fria, entre dezenas de outros irmãos que oravam em silêncio ou em voz baixa. O ancião impôs as mãos sobre alguns, enquanto outros irmãos faziam o mesmo uns pelos outros. Quando uma irmã de cabelos brancos se aproximou e colocou a mão em seu ombro, Adriana sentiu as lágrimas caírem. Senhor, esta irmã está sofrendo. Tu conheces a sua dor. Toca nela, Pai. Em nome de Jesus, orou a irmã, com uma voz trêmula de emoção. Adriana não soube explicar o que aconteceu depois. Não houve luzes, não houve gritos, não houve nada espetacular. Apenas uma certeza profunda, como se uma mão invisível tivesse tocado suas manchas. Quando se levantou, a coceira havia diminuído. Ela passou a mão pelo braço e sentiu a pele mais suave. Na semana seguinte, Adriana voltou. E na outra também. Cada culto era igual no formato, mas diferente no coração. Ela começou a participar das reuniões de doutrina, onde aprendia sobre o batismo nas águas, a Santa Ceia, a importância de uma vida santa. O ancião explicava tudo com a Bíblia aberta, sem rodeios, sem teorias humanas. A cura não é um prêmio, é uma misericórdia, disse ele certa vez. Deus sabe o que cada um precisa e no tempo certo ele age. 15 dias depois do primeiro culto, Adriana acordou e correu para o espelho. As manchas haviam clareado quase completamente.
Em uma semana não restava nem vestígio. O médico, surpreso, não teve explicação. Remissão espontânea, disse encabulado, enquanto Adriana sorria, sabendo que não era espontâneo. Era Deus. No domingo seguinte, ela se levantou para dar seu testemunho. Com as mãos trêmulas, mas a voz firme, contou como chegara ali quebrada e como Deus a havia restaurado. Eu pensava que Deus só ouvia os perfeitos, os que nunca duvidaram. Mas ele me mostrou que houve até um gemido, um suspiro. Não precisamos de muitas palavras. Só de um coração sincero, disse, e muitas irmãs enxugaram lágrimas. Depois do culto, o ancião a chamou. Adriana, você já pensou em ser batizada? Ela assentiu, sentindo que era o próximo passo. Na água, quando foi mergulhada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sentiu que não era só a pitiríase que havia sido lavada. Era o medo, a vergonha, a desconfiança. Hoje, Adriana é uma das irmãs que acolhe os visitantes na congregação. Ela ainda trabalha na clínica, mas agora com um sorro que não esconde mais nada. Às vezes, quando canta os hinos sem acompanhamento, lembra daquela primeira vez em que entrou ali, cheia de dúvidas. E agradece, porque aprendeu que os milagres de Deus não são só para curar o corpo, são para curar a alma, e que a fé não precisa de espetáculo para ser real. Basta um coração que se entrega, uma igreja que ora, e um Deus que nunca falha. A gente não vai à congregação por causa dos milagres. Ela costuma dizer às pessoas que pergunta como foi curada. A gente vai porque é lá que Deus está. E onde Deus está, a vida muda. Adriana nunca imaginou que sua história iria tocar tantas pessoas. Mas foi exatamente o que aconteceu. Um dia, enquanto ajudava a servir o café após o culto, uma jovem chamada Mariana se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela tinha apenas 22 anos, mas já carregava um peso que parecia muito maior, uma doença autoimune que a deixava fraca, com dores constantes e a pele marcada por manchas que a faziam evitar espelhos. Irmã Adriana, eu ouvi seu testemunho no culto de jovens semana passada, disse Mariana, segurando um copo de café que tremia em suas mãos. Eu também tenho vergonha do meu corpo. Às vezes, acho que Deus nem me vê mais. Adriana reconheceu naquela voz a mesma dor que já tinha sentido. Ela pousou a mão no ombro da moça e, sem hesitar, contou como havia sido aquele dia em que entrou na congregação pela primeira vez, com o coração apertado e a pele queimando de tanto coçar. Falou da oração simples do pastor, do abraço das irmãs, da paz que veio sem alarde. Deus não olha pra gente pelo que a gente tem de errado, minha filha, disse Adriana, com a voz firme. Ele olha pro que a gente pode ser quando confia nele. Mariana baixou a cabeça, e as lágrimas caíram no café que nem tinha provado. Naquele momento, Adriana soube que não era só um consolo que aquela jovem precisava. Era um milagre. E se Deus tinha feito por ela, poderia fazer por Mariana também. No culto seguinte, Mariana estava lá. Não no fundo, como Adriana tinha feito no começo, mas bem na frente, perto do altar. Quando o pastor chamou os que precisavam de oração, ela foi uma das primeiras a se levantar. Adriana, ao lado dela, segurou sua mão enquanto o pastor impunha as mãos e orava com uma fé que não duvidava. Não foi no mesmo instante. Não veio com fogos ou trombetas. Mas nas semanas que se seguiram, Mariana começou a notar as dores diminuindo. As manchas que antes pareciam eternas começaram a clarear. E o que mais mudou não foi só o corpo, mas o jeito como ela olhava para si mesma no espelho. Um domingo, alguns meses depois, Mariana subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Não era uma cura completa ainda, algumas marcas ainda estavam lá, mas não doíam mais. E o que ela disse naquele dia marcou todo mundo. Eu achava que Deus só curava quem era perfeito. Mas aprendi que Ele cura justamente quem não é. Porque o milagre não é só para tirar a doença. É para mostrar que mesmo doente a gente não está sozinho. Adriana, sentada na primeira fileira, sorriu enquanto as lágrimas escorriam. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Porque ela estava vendo com seus próprios olhos que Deus não muda só uma vida de cada vez. Ele usa uma vida transformada para transformar outras. E assim a congregação continuou sendo aquele lugar onde as pessoas entravam com dor e saíam com esperança. Onde os milagres não eram anúncios barulhentos, mas sinais quietos de um Deus que nunca desiste de ninguém. Onde Adriana, Mariana e tantos outros descobriam, todos os dias, que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. Porque no final, o maior milagre não era a pele sarada ou o corpo curado. Era o coração que, depois de tanto sofrer, finalmente aprendia a descansar. Adriana saiu do templo naquela noite com o coração leve, como se tivesse deixado ali dentro não só suas dores, mas também o peso de anos carregando a culpa por não ter feito o suficiente para salvar Mariana.
Mas agora ela entendia, Deus não precisava de suas forças. Ele só precisava de sua rendição. No dia seguinte, enquanto preparava o café da manhã, ouviu batidas na porta. Era Mariana, mas não a mesma que havia entrado na igreja semanas antes. Seus olhos brilhavam, a pele, antes marcada pelas feridas, agora mostrava apenas finas linhas rosadas, como cicatrizes de uma batalha já vencida. No braço, carregava uma caixa de papelão simples, daquelas de supermercado. Trouxe umas coisas para você, tia, disse tímida, mas com um sorriso que não cabia no rosto. São as minhas anotações, e uns desenhos que eu fazia quando estava no fundo do poço. Achei que podia ajudar alguém. Adriana abriu a caixa e viu cadernos cheios de poemas rabiscados, páginas de Bíblia sublinhadas com lágrimas secas e desenhos, alguns escuros, cheios de sombras, outros com raios de luz furando as trevas. No meio deles, uma folha dobrada com cuidado. Ao desdobrá-la, leu: Se Deus pode me tirar daqui, Ele pode tirar qualquer um. Isso foi a primeira coisa que escrevi depois que o pastor orou por mim, explicou Mariana, apontando para a frase. Não foi só a minha pele que sarou, tia. Foi como se Deus tivesse limpo por dentro também. Agora eu sei que Ele não me largou nenhuma vez, mesmo quando eu achava que estava sozinha. Adriana abraçou a sobrinha com força, sentindo o cheiro de shampoo barato no cabelo dela, aquele mesmo cheiro de quando Mariana era criança e corria para seus braços depois da escola. Mas agora não era uma criança assustada. Era uma jovem com uma história que podia salvar outras vidas. E aí, o que você vai fazer com isso tudo? Perguntou Adriana, apontando para a caixa. Mariana sorriu, como se já tivesse planejado aquilo há tempo. Vou levar para o grupo de jovens. Tem muita gente lá que acha que não tem jeito, que Deus não liga para eles. Quero mostrar que mentira é essa. E foi assim que, algumas semanas depois, Mariana subiu pela primeira vez no púlpito da congregação. Não para pregar, mas para contar. Sem microfone fancy, sem palavras bonitas. Só com a verdade crua de quem esteve à beira do abismo e descobriu que Deus estende a mão mesmo quando a gente não tem mais forças para segurar nela. Enquanto falava, uma moça na última fileira chorava baixo. Era a filha de uma irmã da igreja, que há meses lutava contra a depressão e já havia tentado se machucar mais de uma vez. Ao final do testemunho, ela se levantou, trêmula, e caminhou até a frente. Mariana a abraçou sem dizer nada, porque às vezes o milagre não está nas palavras, mas no silêncio que entende. Depois daquele dia, a caixa de Mariana virou um símbolo. As irmãs começaram a trazer suas próprias caixas, diários, cartas, objetos que representavam suas lutas vencidas. E a congregação, que já era um lugar de milagres quietos, se tornou também um museu vivo de graça, onde cada cicatriz contava uma história de vitória, e cada lágrima derramada no chão santo se transformava em semente de esperança para quem ainda estava no caminho. Porque no final, o milagre não era só a cura. Era a coragem de olhar para trás e ver que mesmo nos dias mais escuros, Deus estava ali, não como um juiz, mas como um pai que segura a mão da gente e sussurra: confia em mim, a gente chega lá juntos. Mariana não imaginava que sua pequena caixa de sapatos se tornaria um farol para tantas pessoas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Cada domingo depois do culto, mais irmãos e irmãs se aproximavam dela com olhos brilhantes, compartilhando suas próprias histórias de dor e milagre. Alguns traziam fotos de exames médicos que agora mostravam nada normal, outros mostravam cartas de perdão escritas para familiares que achavam nunca mais ver. Havia até uma irmã que carregava um pedaço de tecido rasgado, o vestido que usava no dia em que quase desistiu de tudo, mas que por um telefonema inesperado da obreira, encontrou forças para voltar à igreja. Um domingo, um jovem chamado Lucas chegou até Mariana com as mãos trêmulas. Ele não trazia uma caixa, mas um pequeno frasco de remédios. Irmã, eu tomava isso todos os dias, ele disse, a voz embargada. Os médicos disseram que eu nunca ia sair da depressão. Mas ontem, depois da oração na CCB, eu senti algo, como se uma mão tirasse um peso das minhas costas. Acordei hoje e não precisei tomar nenhum comprimido. Não é que a dor sumiu de uma vez, mas é como se agora eu tivesse força para lutar. Mariana abraçou o rapaz, e as lágrimas dele molharam o ombro dela. Não eram lágrimas de tristeza, mas daqueles que finalmente enxergam a luz depois de tanto tempo no escuro. A notícia dos milagres das caixas se espalhou além da congregação. Pessoas de outras cidades começaram a visitar a igreja só para ver de perto aquelas provas de fé. E o pastor, com sabedoria, transformou um cantinho do templo em um memorial das vitórias, uma parede onde as pessoas podiam deixar seus objetos, suas cartas, seus testemunhos. Não era um lugar de ostentação, mas de encorajamento.
Quem entrava ali e via aquelas marcas de batalhas vencidas saía com o coração mais leve, porque entendia: se Deus fez por eles, pode fazer por mim também. Um dia, uma senhora chamada Dona Rosa chegou com uma bengala. Ela contou que há anos não conseguia andar sem ajuda, mas depois de uma campanha de oração, sentiu os joelhos fortalecidos como se fosse uma jovem novamente. Eu vim devolver isso aqui, ela disse, apoiando a bengala contra a parede do memorial. Porque agora minhas pernas são os meus pilares, e minha fé é o meu apoio. As irmãs aplaudiram, e até os obreiros mais sérios não conseguiram segurar a emoção. Mas o milagre que mais marcou Mariana veio algumas semanas depois, quando uma moça chamada Juliana apareceu na igreja com um bebê no colo. Seus olhos estavam inchados de chorar, mas seu rosto irradiava uma paz que só quem foi tocado por Deus conhece. Eu vim aqui há 1 ano, ela contou, balançando o menino. Estava grávida sozinha e todo mundo dizia para eu não ter meu filho. Mas uma irmã me abraçou e disse: Deus não desampara. Hoje o meu João Pedro está aqui saudável, e eu tenho um trabalho, um lar. Essa caixa aqui, ela apontou para uma pequena caixa de música no memorial, é a primeira coisa que eu comprei para ele. Toda vez que eu abro, lembro que Deus ouviu meu choro. Mariana olhou para aquele memorial que crescia a cada semana e entendeu: as caixas não eram só lembranças. Eram provas de que Deus não apenas vê nossas lutas, mas as transforma em algo bonito. Como o oleiro que pega o barro rachado e faz um vaso novo. Como o jardineiro que rega a semente mesmo quando a terra está seca. E assim a congregação cristã no Brasil se tornou não só um lugar de oração, mas um lar onde as pessoas aprendiam que milagre não é só o que a gente pede, mas o que a gente vive, mesmo sem perceber. Porque às vezes o maior milagre é olhar para trás e ver que mesmo quando achávamos que estávamos sozinhos, havia uma mão nos guiando. E que no final a maior vitória não é nunca ter caído, mas ter se levantado com Deus ao lado. Mariana começou a notar que depois daquela noite em que derramou sua dor diante do altar, algo dentro dela tinha mudado. Não era que as lembranças da perda tivessem sumido, elas ainda doíam, como uma cicatriz que lateja nos dias frios. Mas agora, quando o coração apertava, ela sentia uma paz que não vinha dela mesma. Era como se no meio da tempestade, alguém tivesse colocado uma luzinha fraca, mas constante, mostrando que o caminho não terminava ali. Foi então que ela conheceu a história do irmão João, um homem que chegará à igreja arrastando não só o corpo cansado de anos de trabalho pesado, mas também um vício que o consumia há décadas. Ele mesmo contava com os olhos úmidos como certas noites acordava suado, com as mãos tremendo, achando que não aguentaria mais um dia. Até que numa reunião de jovens ouviu um irmão dizer algo simples, mas que lhe atravessou a alma: Deus não tira a luta da gente, mas entra na luta com a gente. João não entendeu na hora. Como Deus poderia estar ali se ele sentia só vergonha e fracasso? Mas começou a ir às reuniões mesmo assim, mais por teimosia do que por fé. Até que uma madrugada depois de mais uma recaída, ele caiu de joelhos no quarto e gritou: Senhor, se o Senhor existe, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Não houve voz do céu nem luzes brilhantes. Só um silêncio. Mas daqui a pouco, João sentiu algo estranho, uma vontade de se levantar. Não uma força mágica, mas uma determinação que não era só dele. E dali para frente, cada vez que a tentação batia à porta, ele lembrava daqueles joelhos no chão e da certeza de que não estava mais sozinho. Mariana ouvia essas histórias e via que não eram contos de fadas. Eram pessoas como ela, com cicatrizes e medos, mas que tinham encontrado um jeito de seguir em frente. E o mais lindo era que ninguém na igreja fingia que a vida era fácil. Pelo contrário, era como se todos dissessem: a gente sabe que dói, mas olha só o que Deus já fez conosco. Um domingo, durante o culto, a irmã Clara subiu para dar seu testemunho. Ela era uma mulher pequena, de mãos marcadas pelo trabalho, e falou com voz firme sobre o dia em que os médicos disseram que seu filho, Lucas, não sobreviveria aquela noite. Eu não tinha mais lágrimas, só raiva, ela confessou. Raiva de Deus, raiva do mundo. Mas mesmo assim fui para a igreja. E ali, entre os irmãos, algo quebrou dentro de mim. Não foi a cura imediata que eu pedia, o Lucas ficou internado mais 3 meses. Mas foi ali que eu aprendi que fé não é ter todas as respostas, é confiar em quem as tem. O menino, agora um adolescente saudável, estava sentado na primeira fileira, sorrindo. E Mariana entendeu, os milagres não eram sempre espetaculares. Às vezes, eram como o nascer do sol depois de uma noite longa devagar, quase imperceptível mas inevitável. Com o tempo, ela também começou a compartilhar sua história. No começo era só um murmúrio entre lágrimas. Depois as palavras saíam mais firmes.
E um dia, uma moça que tinha perdido o emprego e não via saída se aproximou dela depois da reunião. A senhora falando assim me deu coragem, disse, segurando o braço de Mariana. Se Deus ajudou você, talvez possa me ajudar também. Foi então que Mariana percebeu, sua dor não tinha sido em vão. Assim como as caixas de sapato no memorial, sua história também se tornará uma prova. Não de que a vida seria sem dor, mas de que a dor não teria a última palavra. E a congregação seguia assim como um farol. Não porque prometia um caminho sem tempestades, mas porque ensinava a navegar nelas. Porque ali, entre hinos e orações, as pessoas aprendiam que milagre não é só o mar se abrir, às vezes, é a força para dar o próximo passo quando a água chega aos joelhos. E que Deus, em sua bondade, não nos tira das batalhas, mas nos faz mais fortes nelas. Porque no final, a maior vitória não é nunca ter tropeçado, mas ter descoberto que mesmo no chão, há uma mão que nos ergue. E que quando olhamos para trás, vemos que cada lágrima foi um passo rumo a algo que ainda não enxergávamos, mas que Deus já via. O milagre completo. E então, como um suspiro de Deus sobre as águas turbulentas, o milagre se revelou não em um estrelar de luzes, mas na quietude de um coração que finalmente entendeu. A congregação reunida naquela noite viu, não a cura instantânea que pediam, mas algo mais profundo. A mulher que por anos carregara a dor como um fardo invisível levantou-se do banco, não livre do peso, mas com os olhos secos pela primeira vez. Não porque as lágrimas tivessem acabado, mas porque ela escolheu naquele momento, confiar que elas tinham um propósito. As caixas de sapato no memorial, cada uma com um nome, uma história, uma batalha, já não eram símbolos de derrota, mas de sementes plantadas na escuridão. E como a terra rachada que finalmente recebe a chuva, algo brotou. A certeza de que Deus não mede milagres pelo tamanho do alívio, mas pela profundidade da transformação. A mulher abraçou a irmã ao lado, que chorava pela perda recente, e sussurrou. Ele não nos tirou do vale, mas nos deu mãos para segurar enquanto atravessamos. A reflexão que ficou. Talvez o maior milagre não seja o mar se abrir, mas descobrir que podemos caminhar sobre as ondas da incerteza quando aprendemos a olhá-las não como abismos, mas como caminhos. Deus não prometeu um jardim sem espinhos, mas sim rosas que florescem mesmo entre eles, e mãos calejadas de tanto nos sustentar. A lição. A vida não é sobre evitar as tempestades, mas sobre aprender a dançar na chuva, sabendo que cada gota que cai sobre nós é também a mesma que faz crescer o que há de mais belo em nossa alma. O milagre não está na ausência da dor, mas na coragem de viver apesar dela, e na graça de perceber, ao olhar para trás, que até as cicatrizes têm sua própria luz. E assim a congregação seguiu adiante, não como heróis invencíveis, mas como peregrinos que entenderam. A vitória não é nunca ter caído, mas ter se levantado com a marca da poeira nos joelhos, e a certeza de que aquela mesma poeira um dia seria terra fértil,